Começou! E hoje estamos aqui para mais um vídeo do Marlboro AL, meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu reagi ao André GoPro. As pessoas já pediram aqui, mas finalmente eu consegui achar um vídeo adequado para reagir a este sujeito. Acredito que vocês vão se deleitar nesse vídeo aqui, porque aqui, sinceramente, foi uma surra. Mas o André GoPro, que é muito preparado, muito intelectual, muito estudado, com certeza conseguirá responder ponto a ponto do que eu apresentei aqui, apesar do seu vídeo não ter nenhuma estrutura argumentativa e ser baseado apenas em falácias. Para melhor experiência desse vídeo, lembre-se sempre dos 5 passos: fone de ouvido, volume no máximo, prestar atenção, alt tab e mão no ovo. Existem mais 3 passos que não são canônicos e que os views estão apresentando. Se vocês quiserem experimentar, olhem os comentários, o pessoal bota aí novos passos aí que não são canônicos, os 5 primeiros aí que são essenciais. Se você é mulher e está se perguntando como eu boto a mão no ovo, bem, você pode ter um marido, você pode comprar um ovo de Páscoa agora que está perto da Páscoa, você pode criar formas de resolver essa questão. Beleza? Espero que vocês tenham um excelente vídeo. Curta, comente, compartilhe. Link para comprar o Anti-Woke para ajudar o canal. Tô aqui 5h30 da manhã, 5h30 da manhã gravando aqui para você ter seu videozinho meio-dia. Então dá uma ajuda aí, plataforma autolinguagem.tv na descrição também. Vem com a gente, próximos vídeos vamos ter novidades incríveis aí para oferecer para vocês, beleza? Muito obrigado a todos vocês e começa! Marlboro começa! Play! Play! Começou! Seja todo mundo bem-vindo aqui ao Marlboro AL, mais um vídeo. Estou aqui mais um dia sobre o El Sanguinário da PTZ, beleza? Estou aqui de madrugada sozinho gravando, então não terá baiano mais uma vez, mas espero que o conteúdo seja bom o suficiente para que vocês possam ter uma excelente experiência. E hoje vou responder a um pedido do pessoal dos comentários. Comentem aqui algumas pessoas que vocês querem que eu reaja, que em algum momento pode ser que eu venha reagir, que é o André GoPro. Um rapaz que é bem conhecido pelo um determinado tipo de humor que ele faz, de esquerda, um cara que se diz marxista, leninista, etc., toda essa baboseira, e que ultimamente, agora ele começar a bater no pessoal da questão do woke, os anti-wokes. Vamos de play aqui, beleza? Let's go, boys! Tipo, hoje em dia, se você quiser ser especialista no assunto, você só precisa abrir um canal no YouTube sobre o assunto. E aí você é especialista. Então o cara faz um canal de história, ele tem formação em história? Não, mas ele tem um canal de história, então isso muito joga contra qualquer tipo de produção de conhecimento, tá ligado? Porque alimenta viés de confirmação. Então a pessoa... Olha, André GoPro, os rapazes ali, os dois são formados, tá? O pessoal do Heróis e Mais, gosto bastante deles, apesar de discordar de várias coisas que eles falam. Eles também têm um livro e eles também... divulgam esse livro aqui e quero eu que eles tenham lido esse livro aqui, o Anti-Woke. Eu gostaria de ver você respondendo esse livro aqui, mas eu sei que muitos de vocês marxistas dizem, ou que tendem a ser marxistas de internet, que vocês não têm acesso a esse tipo de leitura porque é de direito que não tem fonte e que não tem citação. Aqui, só de fontes usadas no livro são mais de 80. Citações maior ainda, em números. Tá aí o desafio na mesa. Para a gente venham a propor a você o debate. Eu posso até enviar para você esse livro aqui tranquilamente, que nós aqui do Alta Linguagem, eu, Marlboro, junto com o pessoal aqui do Alta Linguagem, junto com o Bressan, escrevemos esse livro aqui e gostaria muito de ver você mantendo essa bronca, porque você fez faculdade, os rapazes ali do Linhagem também fizeram faculdade e os rapazes ali do Linhagem, do Heróis e Mais, perdão, tem um livro a respeito do tema. Você não pesquisou a respeito disso, você é uma autoridade aparentemente porque você tem faculdade, você é comediante, você tem um canal. E você não sabe que eles dois têm um livro a respeito desse tema e tem esse livro também que defende, que eles usam muitas vezes, não tanto quanto deveriam, mas esse livro aqui também existe e você não vai responder. Então, eu acho meio estranho você falar isso quando você nem pesquisou o nome das duas pessoas que participam do vídeo para ver se eles têm livros. Coisa, inclusive, que eu pesquisei, não consegui achar o seu livro. Talvez você tenha e eu não tenha achado, mas eu pesquisei e você não tem nenhum livro. Os rapazes aí do Heróis e Mais têm e são formados, beleza? Então, seu argumento, ele confere absolutamente nada, até porque não é um argumento, é uma acusação, e eu acabei de quebrar ela, beleza? Vamos pro próximo ponto. que é uma pessoa completamente desinformada, ela tem uma opinião, ela vai atrás de canal que reproduz a opinião. Como não tem especialista nenhum, é isso aí, viés de confirmação. Enfim, a gente vai ver um debate de 200 pessoas que não entendem o que estão falando. Não precisava estar ouvindo ninguém aqui. Vamos ver o que é esse debate, então. Eu vou deixar bem claro. O que é cultura woke?
Cultura woke é gente racista que não consegue lidar com representatividade. Então eles têm que problematizar. Só que eles não podem falar que eles são racistas. Então eles têm que falar que existe uma cultura woke. Dos anos 90 pra cá, a representatividade começou a dar muito dinheiro. Então eu fico muito puto quando eu vejo a galera falando assim, não sei o que, não sei o que. Nada que a Nike tá do seu lado. Se a Nike tá do seu lado, você não é de esquerda. É só porque dá dinheiro. Né? Existia um momento na sociedade, a partir dos anos 90, que as pessoas falaram, se pá, não é legal ficar falando mal de minoria. E isso começou a dar dinheiro. No capitalismo, o que dá dinheiro ganha luz. Simples assim. Então não é que existe uma cultura. André Gopó, seu canal é bem grande no Instagram. Não acho que o melhor viés de argumentação seja dessa questão de dar dinheiro, até porque você tá no Instagram, você ganha dinheiro com isso, e o seu perfil cresce dando dinheiro pro Instagram. Então, automaticamente, a sua produção de conteúdo seria delapidada seguindo essa linha de argumentação. Uma péssima linha de argumentação, eu sei que você não vai usar, mas é um caminho possível dentro da linha marxista, se utilizar de contradições de contradições de la capital. Dizer que isso é apenas e tão e somente uma contradição e que essa contradição é advinda do capitalismo e não sua, e você tem que lidar com essa contradição buscando quebrar a estrutura do capitalismo dentro da estrutura do capitalismo. Mas, se você tem compreensão disso, eles podem também, os rapazes ali, usar que isso é uma contradição, etc., alguma coisa do tipo, mas vocês têm uma saída para esse tipo de coisa, inclusive contando uma contradição no próprio pensamento de vocês, o que configura geralmente ou denota uma incapacidade de conseguir criar um sistema que não tenha livres de contradições. Como diria já Karl Popper, um dos grandes críticos aí do marxismo, a teoria marxista e o método marxista, ele não pode ser chamado sequer de uma estrutura válida porque ele admite proposições falsas. E por admitir proposições falsas, você pode aceitar uma proposição falsa como verdadeira e isso quebra o sistema. Mas isso é um assunto talvez que você não tenha consultado, mas você é o informado aqui. Cultura woke. O que existe é uma leitura do mercado de que representatividade dá dinheiro. Ponto final. E a gente vai ver nos próximos anos o fim dessa representatividade. Por quê? Porque nos últimos 5 anos, a direita passou falando que as culpas das crises do capitalismo é identitarismo. Então, o grande vilão de um capitalismo cíclico de crise hoje é gente trans. Então a gente vai ver o fim. Por quê? Porque muita gente hoje acredita nisso, isso vai deixar de dar lucro. Então a Disney já falou que vai parar de ser woke, todo mundo vai parar de fazer essas coisas. E é isso. Tipo, o capitalismo vai por onde dá lucro. Então não existe cultura. O Gropó, você falou que quem defende e quem ataca essa noção de cultura woke são racis, né? Um dos grandes críticos desse tipo de pensamento woke, que inclusive identificaram woke e acusaram essa questão do crescimento woke nos Estados Unidos como um movimento ruim, como uma construção de pensamento errônea, foi o pessoal marxista americano, da escola analítica marxista. O Zizek, você deve conhecer o Zizek, ele foi um dos caras também que acusou e que falou sobre essa questão da cultura woke. Provavelmente eles são racistas também, porque eles discordam de você. E aparentemente eles concordam com você porque eles são marxistas, e aí gera outra contradição. Aparentemente, a pessoa desinformada aqui a respeito desse tema é você, e você está falando sobre ele. Recomendo a leitura do livro do Anti-Woke. Se quiser, me fala que eu te passo. Te envio o livro para você ler e fazer uma diluição do pensamento, criticar de forma contundente. E a afirmação de que a inclusividade ela gera lucro, ela gera lucro até um certo ponto e ela pode não gerar em um determinado outro ponto. Mas uma das principais características da força afro dos negros nos Estados Unidos é que as pessoas não podiam negar o dinheiro dessas pessoas tanto tempo porque elas deixariam de ganhar dinheiro. Então, um dos aspectos do capitalismo, inclusive, é que o maior racista, ele perde dinheiro quando ele não aceita, ele perde financeiramente se ele não aceita o dinheiro de pessoas de outras cores, raças, etnias, tipos de vida, sexualidades, etc. Então, as marcas e todas as outras coisas, marcas, empresas, etc., eles aceitam dinheiro e eles querem o dinheiro dessas pessoas, mas não quer dizer simultaneamente que a compreensão woke vem disso. A estrutura woke vem de uma outra compreensão. Livro anti-woke, link na descrição. Livro anti-woke, link na descrição. Vem da junção do público com o privado de determinados grupos, determinados agentes, tanto americanos quanto brasileiros, que se fundiram juntos. Inclusive, a Angela Davis é uma das características marcantes do movimento woke.
ajudou bastante o crescimento do movimento woke, estruturou diversos modos de agência do movimento woke, e eu não acho que você vai dizer que a Angela Davis é uma pessoa que deve ser desprezada no campo teórico. Se você fizer, aí você se decide, aí você se resolve com o Johnny Manuel. A pica não é minha, não. Woke. Existe o que dá lucro e o que não dá lucro. Ponto final, velho. Não é tão complexo. Não existe uma doutrinação, não existe nada. Existe o que dá lucro e o que não dá lucro, véio. E a partir do momento que identitarismo não der lucro, a gente vai ver uma volta do conservadorismo. É muito hipócrita que essa galera sempre reclama de cultura woke como se fosse uma coisa nova, opiniões políticas em qualquer coisa. Com certeza, argumento que eu sei que alguém vai dar. Eles vão falar, o filme é ruim porque tem uma mulher. E não porque o filme é ruim porque foi mal escrito. A gente tá debatendo um grande espantalho aqui. É só gente racista e homofóbica que não quer ser chamado disso. E quer não precisar lidar com as consequências disso. Então eles chamam de cultura woke. Sempre falta pautar que a gente sai do centro do capitalismo, que é os Estados Unidos, e a gente passa de um processo que o mercado global começa a ser mais interessante que o mercado doméstico dos Estados Unidos. Esse é o processo que começa a partir de 99, mais ou menos. Então, a partir do momento que o mercado global se torna mais interessante que o mercado interno, você tem que agradar o mercado global também. Então, assim, se você vai para outros mercados, você vai para África, você vai para América do Sul, se você ficar martelando essa historinha de cara branco de olho azul que vai salvar os Estados Unidos, você não vai agradar tanta gente. Você pode ver que hoje em dia a gente tem muito filme americano que é feito para a China, porque o mercado consumidor da China hoje em dia é muito forte. O filme do WoW só deu certo porque a China curtiu, tá ligado? Porque o filme foi um fracasso em quase todos os mercados, mas deu certo na China e bola para frente. Se não me Mas não teve continuação do filme. Eles não continuaram fazendo por causa da dependência da China. Outra questão que a gente tem que abordar é que teoria milkshake do dólar você não deve conhecer. E eu conheço porque eu sou gordo, teoria milkshake, olha lá, piadas. Mas você não pode fazer esse tipo de piada porque seria gordofobia da sua parte. Mas a teoria milkshake do dólar, depois de uma pesquisadinha aí, os Estados Unidos aí não precisa do dinheiro do resto do mundo, tá? Se os Estados Unidos fechar a torneira e não negociar com o resto do mundo perde nos Estados Unidos, beleza? A interação dos Estados Unidos, do dólar com o resto do mundo, as pessoas americanas com o dólar com o resto do mundo, é muito mais por uma aumento da segmentação para que outros americanos possam ganhar e possam empreender, e uma busca pessoal de cada americano de querer empreender em outros lugares, não concorrer internamente com grandes mercados e estruturas medianas ou grandes ou mega indústrias como são as Big Techs. Então eles precisam trabalhar em outros campos do mundo, já que o dólar é tão eficiente, uma moeda tão forte fora do mundo. Então a sua suposta teoria não resiste, por exemplo, à afirmação do dólar milkshake. Se você respondesse essa questão do dólar milkshake, haha, gordo, milkshake, etc., eu acho que você não consegue argumentar contra ela. Duvido muito que você consiga argumentar contra ela, beleza? Outra coisinha, o filme da Cinderela, o primeiro, é de 1930. O mercado de cinema americano, ele influenciou o mundo, invadiu no mundo desde 1925, principalmente a partir do filme da Cinderela, etc., 1930, ele começou a dominar o mercado de audiovisual, o mercado de cinema, e até hoje as grandes influências são americanas. Você, como marxista, deveria saber que um dos principais filmes que influenciou os Estados Unidos, influenciou a modo de produção, e que inclusive conduziu para o que compreendemos hoje como longa-metragem, foi o filme que influenciou a KKK nos Estados Unidos, que foi, acho que é Em Busca de o Renascimento de uma Nação. O cara que escreveu esse livro, esse filme, fez esse filme, ele criou a noção de cinema que compreendemos hoje como longa-metragem, o que hoje vende, hoje é estabelecido, foi esse homem, e esse filme lá de outrora, não é de 1997, 1999, não, é bem mais antigo, o que mostra uma consolidação, uma incapacidade sua de lidar com essas questões, beleza? Mas você é um homem de conhecimento, você é um homem de grandes afirmações, você é um homem que tem autoridade, que estuda muito esses temas, e eu tenho certeza que tudo que eu venho falando até aqui, você com certeza, maximamente absoluta, consegue responder ponto a ponto e conhecer tudo isso que eu estou trazendo. Você que é um grande investigador da história da humanidade. no
filme do Martian lá, é do Matt Damon, Martian. Você tem uma cena em que eles colaboram com a China pra salvar o Martian, tá ligado? Isso é claramente você querer agradar o mercado chinês. Se esse filme fosse nos anos 80, a China ia tentar sabotar... A China não, a Rússia ia tentar sabotar a operação de resgate do Matt Damon. Então, assim, você não pode tirar o contexto do capitalismo dessas coisas. Tudo no capitalismo é feito pra lucrar. Então, se você precisa expandir mercado, você precisa agradar mais pessoas. Cada vez mais se gasta menos com o processo de pré-produção. A própria Disney se tocou que não precisa muito de roteiro, é só reciclar, jogar e vamos pro próximo. Então a gente tem um processo muito forte hoje da perda de qualidade de pré-produção. Principalmente porque hoje em dia os estúdios, eles têm um carro-chefe e eles colocam todas as fichas no carro-chefe. Então o modelo de produção de filmes, principalmente, mudou muito. Se você for nos anos 90, um filme assim, uma mega produção custava 50 milhões. E aí uma produtora pegava assim, ó, 50 milhões nesse filme aqui e eu vou fazer mais 10 filmes de 10 milhões que pros Estados Unidos são Eu poderia explicar para você a noção da teoria de stakeholders, teorias informacionais, teoria de diluição de informação dentro do mercado, compreensões gerais de mecanismos de funcionalidade e organização, mas eu tenho certeza que você não vai entender absolutamente nada se eu viesse aqui tentar fazer isso. Mas pelo bem do público, eu vou tentar fazer uma leve explicação para você, ou porque absolutamente qualquer empresa, ela tenta segmentar um único carro-chefe, beleza? Porque geralmente, e normalmente, é quase uma regra geral, que é melhor você trabalhar em um único produto, porque você estabelece informações, compreensão do público, compreensão da tecnologia, compreensão do desenvolvimento, capacidade de formação, capacidade de produção em cima de um único produto ao invés de vários produtos. É por isso que no Instagram você é muito grande e no YouTube você ainda não é tão grande e você está, entre aspas, por enquanto, falhando na comparação entre YouTube e Instagram, que no Instagram você é muito maior e você tem muito mais capacidade de conseguir produzir conteúdo no Instagram do que no YouTube até então. Pode ser que no futuro, você se desenvolvendo e compreendendo o YouTube, você venha a crescer esse seu conteúdo. Tanto é que agora você está tentando fazer cortes e fazer lives, etc. Coisa que você não fazia no Instagram. Muito provavelmente porque no Instagram, apesar de você ser muito grande, você não estava recebendo patrocínio suficiente, ganhando dinheiro suficiente, ou ganha o suficiente, mas você quer ganhar mais. Se você for para o YouTube, muito provavelmente alguém te explicou, você fez uma determinada pesquisa para saber que no YouTube você renderia mais. Caso contrário, você não estaria no YouTube tentando crescer no YouTube, muito provavelmente vai aparecer um patrocínio da Insider para você logo, depois que você cresceu o seu canal, e depois você vai conseguir, ou então você vai abrir uma lojinha, vai vender camisas, que é o caso da camisa que você está usando aí, muito provavelmente você vai promover a sua marca, assim como o Thiago Santinelli fez, assim como várias outras pessoas fez, assim como o pessoal da Soberana fez, e você usa uma desculpa muito específica, muito bela, muito incrível, que é a seguinte: eu estou ali por causa de um disputa de discursos e narrativas, e eu preciso apresentar isso, quando no fundo do coração você sabe que é porque você descobriu que poderia ser muito mais rentável trabalhar no YouTube do que no Instagram, beleza? Então, é um pouquinho mais complexo do que isso e você sabe disso. Mas o pensamento marxista corrói sua mente e você fala isso da boca para fora. Então, essa leve explicação dá para você entender melhor o porquê geralmente se foca em um único, num carro-chefe, e depois você vai se especializando nas outras produções. E provavelmente a Disney e os outros vão conseguir, depois de algum tempo, fazer outros tipos de produção com maior capacidade depois que eles conseguirem ter um âmbito de formação suficiente para o desenvolvimento dessas técnicas e desse tipo de elaboração de conteúdo e de produto, beleza? orçamento baixo. E às vezes esses filmes de 10 milhões viravam uns hits, tipo, sei lá, Pulp Fiction. Viram hit com pouco orçamento e acaba ajudando, mas o carro-chefe de 50 milhões era meio que o certeiro. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia as produtoras jogam todas as fichas numa coisa só. Você tem, tipo, filme de 200 milhões, de 300 milhões, 400 milhões. Então, as produtoras estão fazendo cada vez menos filmes e os filmes estão tendo que ficar cada vez mais genéricos porque eles não podem errar. Se você errar um filme de 200 milhões, você quebra. A gente tem muita produtora falindo nos Estados Unidos exatamente por causa desse modelo. O que é engraçado pra mim é que a A24 é uma produtora que não adotou esse modelo e tem ido muito bem. Mas as grandes produtoras americanas estão passando por esse processo de botar todas as fichas num carro-chefe e torcer pra isso dar certo. Isso faz com que você arrisque menos. Você não pode ter um filme que vai tratar de um assunto polêmico se você tá botando 200, 300 milhões. Não, você vai botar o Chris Pratt, você vai botar a Millie Bobby Brown. O filme da Cinderela, que foi um fracasso recentemente, que teve toda a noção narrativa quase retransformada, foi gasto 550 milhões de dólares e foi colocado muitas fichas nele. Então, de novo, você tá errado
É triste você que é um homem que tem tanto fundamento e tanta capacidade errando vez a vez. Cada vez aqui que eu pauso pra te explicar alguma coisa é porque você tá errado. E a melhor parte disso tudo, a parte que eu pessoalmente gosto muito do conhecimento e do estudo, é que você não consegue responder o que tá aqui. Você só vai atacar se você for tentar responder. Essa é a grande parte interessante. Compre aqui os livros da editora, Capitalismo, etc., né? Que vocês vão saborear esse nível de capacidade argumentativa, esse nível de poder chegar e botar tirar as bolas que você já está na sua mão aí em casa assistindo esse vídeo e botar em cima da mesa e o André Gropó não conseguirá responder. Isso é uma coisa, no mínimo saborosa. E o filme vai ser bobo pra caramba e vamos aí. Tá ficando muito genérico tudo, por causa do quanto de dinheiro que as produtoras estão botando nos vídeos. Então a crítica que deveria ser feita é um pouco o que esse cara tá falando. Se a qualidade do roteiro tá ruim, se a qualidade da direção tá mais ou menos, os efeitos visuais estão cada vez mais apressados, isso não tem a ver com ter um protagonista negro ou ter uma protagonista mulher. Se o roteiro tá preguiçoso, não é uma protagonista mulher que vai salvar esse roteiro. Mas as produtoras, pautando no identitarismo, elas tendem a achar que sim. Se eu botar uma pessoa negra, se eu botar uma mulher, vai dar tudo certo, vamos que vamos. Esse é o conflito da cultura woke, que existe ou não existe. É uma estratégia que não tá funcionando das produtoras, que tá entrando de frente com visões racistas que não gostam de ver isso na tela. Só que eles estão vendo, tipo, esse filme é ruim, então eu posso reclamar. E aí você tem as pessoas é muito bizarro, porque Você gaguejou e é bizarro porque você não faz a menor ideia do que você tá falando, porque você não estudou sobre esse tema e tá apenas passando vergonha, apesar de ter botado uma baita bronca. A afirmação que você fez no começo gere a afirmação afirmativa a seu respeito. Afirmação afirmativa é complicado, né? Uma afirmação diretamente proporcional à sua conduta nesse vídeo aqui agora, beleza? Os filmes, eles vão mal hoje por conta dessa questão woke, muitas vezes, porque você tem várias agendas que precisam ser cumpridas por causa da junção público-privada. Por causa do cara da Gillette, que tá aqui nesse livro, que você não leu, não vai ler, não estudou nada sobre o tema, e você é formado, né, cara? Poxa, que foda. A junção público-privada e as agendas que são geridas, e assim, todas essas agendas que eu tô falando, tá tudo aqui as fontes, cara. Isso deve ser assustador, é tudo público, tá tudo aqui. Absolutamente tudo nesse livro aqui do que eu tô falando, velho. Essas questões do público-privado, de quais são as agendas, é tudo público, tudo. Tá tudo aqui nesse livro, velho. Tu não consegue dizer com conspiração. Deve ser assustador ser você nesse momento. Caralho, se você ver esse vídeo, caralho, tá tudo aqui. Aqui, ó. As fontes estão todas aqui. Essa junção do público-privado faz com que a formação dos cinemas, dos filmes, elas tenham que ser tentando buscar uma certa quantidade de diversidade, que muitas vezes não consegue ser achada em alta qualidade para a produção dos filmes. Ou seja, os roteiristas, os roteiristas, os atores, os diretores, precisa cumprir uma determinada agenda, uma determinada quantidade de pessoas de determinadas cores, de determinadas raças, etnias, tipos de condutas sexuais, etc. Não é o pressuposto básico da noção da efetividade no produto final. É a efetividade na agenda e na mensagem final a partir da agenda que está sendo, a partir dos personagens e do cumprimento de certas cotas que são necessárias. Estou eu aqui dizendo que pessoas negras ou gays ou bissexuais não sabem atuar? Não, eu estaria sendo louco. A grande questão é que os que estão aí no mercado concorrendo e tentando conseguir essas posições não são nem de perto, muitas vezes, os melhores atores, não são nem de perto os melhores roteiristas, não são nem de perto os melhores diretores, e acaba gerando esta problemática. Fora que o outro problema também é que quando essa agenda dentro da narrativa do filme não é cumprida, se tiram patrocínios e aumenta-se a quantidade de imposto e regulamentações que precisam ser cumpridas dentro disso daí. Então é por isso que é uma junção do público com o privado. E você, com absoluta certeza, não fazia a menor ideia do que eu estou falando. E sabe qual é a melhor parte disso? Tá tudo num livro que você não vai ler e não vai responder porque você só não consegue. Deve ser muito triste ser você nesse momento, meu caro.
É um debate irrelevante. A gente devia estar discutindo o quanto o capitalismo está destruindo a indústria do cinema, mas as pessoas estão discutindo se pessoas e minorias deviam ou não ter protagonismo nessas coisas. Ó, uma pessoa no TikTok falou que você falou mal de Arcane pra lacrar mesmo. Admita. Tem isso, teve um monte de gente que falou isso. É muito... O capitalismo é que criou o sistema de cinema. O ferramentário, os meios de produção para fazer os filmes foi todo criado pelo capitalismo. A Walt Disney, desde 1930, domina esse mercado das animações, etc., desde 1930. A não ser que você me diga que o Walt Disney não era capitalismo. Mas isso é um pouco difícil para você afirmar isso, né? E assim, a própria necessidade da estrutura de compreensão marxista, óbvio que eu estou falando de uma certa ortodoxia que provavelmente você não conhece, infelizmente, como, por exemplo, Lukács. Eu tenho certeza que você não leu Lukács. Eu tenho certeza que você não sabe que, por exemplo, para o Lukács, as produções dentro do capitalismo, dentro da burguesia, nem sempre são ruins. Até porque o Lukács, ele tinha um pouco de Simancol. Ele se percebia no mundo, ele se percebia como um burguês. E ele entende que os frutos da burguesia nem sempre são maléficos e os frutos do proletariado nem sempre são positivos. Então é assim que o Lukács tentava lidar com um mínimo de contradição estabelecido no pensamento. E você, com certeza, não sabe disso. Por que você não sabe disso? Porque você é uma pessoa muito bem informada e muito bem formada, um homem com grande expertise nos assuntos que trata, e não cometeria essa gafe, ou está cometendo, correto? Então, até mesmo para o Lukács, até mesmo que é uma leitura, acho que você vai dizer que é uma leitura ruim do Marx, da ortodoxia marxista, Lukács, não sei, é tido como um grande autor dentro do marxismo, não tratava essas coisas da forma que você está tratando, tá? Não necessariamente o capitalismo vai destruir o cinema, mas a qualidade do cinema ela vai ser diminuída pelo próprio proletariado alienado. Até mesmo a gente pode usar Zizek aqui para a questão do gozo rápido. O proletariado ele acaba consumindo e tem seu viés de culpa e sua proporcionalidade de culpa quando ele consome produtos tão ruins e intensifica com que o capitalismo produza esse tipo de coisa. Então é mais ou menos uma relação entre as duas coisas. Mas eu tenho certeza absoluta e completa que Vossa Senhoria que está ouvindo isso sabia disso. Eu tenho certeza que você consegue lidar com essas afirmações. Eu tenho certeza que você leu Lukács. Eu tenho certeza que você sabe do que você está falando e que você consegue responder tudo que eu estou apresentando aqui. Aguardando. Muito bizarro. Isso teve um cara que acho que fez um react falando que eu tava fazendo aquele vídeo pra ter views, tá ligado? É muito bizarro, porque eu literalmente não queria fazer aquele vídeo. Você sabe disso. Eu fiz porque um monte de gente pediu pra eu explicar aquela fala. E eu sabia que eu ia gerar hate de gente. Porque aí que tá. Quem me segue, eu quero que seja feliz me seguindo. E eu sei que muita gente que me segue gosta de Arcane. Então eu não queria falar mal de Arcane. Eu falei mais por uma questão de fui cobrado pelas pessoas que me seguem e queria dar um feedback pra eles. Mas eu tô muito pensando em viralizar. E é por isso que eu vou xingar a obra mais popular do ano. Tipo, eu vi vídeo de gente falando assim, a gente tem que estar feliz que a gente vive na mesma época que a Arcane, tá ligado? E aí essa pessoa teve, tipo, 3, 4 milhões de views com um vídeo falando isso. E aí eu tenho que ver isso e falar, não, sabe? Eu vou falar mal. Eu vou falar mal porque eu vou ter views. Eu tava tentando lacrar. A verdade foi essa. Eu não acho que é uma questão tão subjetiva, que é uma coisa tão difícil de definir. Já vai vir merda. Eu já sei que vai vir uma coisa burra. Eu já sei. O cara fala, é a premissa do burro. E eu não sei quão confortável os debatedores vão estar em entrar nesse tema, mas o problema essencial da cultura woke é o fato de que é um movimento político. Eu sabia. Por ser um movimento político, você tem várias coisas muito claras, cada vez mais Eu vou chutar a sua resposta. Tudo é política, né? Tudo é ideologia. Vamos ver. claras que estão saindo. Você faria aqui uma série de conteúdos, claramente não vai dar para apresentar tudo em 10 minutos. Mas eu poderia ir, seria essa cultura woke, dá para ir para 2 direções. Primeiro, mostrar que... Os democratas estão lá na Disney falando, gente, vocês têm que fazer mais vídeo sobre o Bernie Sanders. Mano, é muito burro, velho. Esse que é foda de debater com direito, que o problema de gente de direito é que eles não sabem como o capitalismo funciona. Então, eles estão num mundo muito à parte, velho, de achar que é um movimento político. Sim, as pessoas... O Black Lives Matter falou pra Nike, Nike, vamos ajudar nós aqui. Aqui já existe um consenso global de que é um movimento cultural que não só... Você pode me ensinar capitalismo? Eu ficaria muito feliz. Eu tenho uma editora com mais de 30 traduções sobre livros da escola austríaca que fala sobre economia e capitalismo. Você poderia me ensinar um pouquinho sobre capitalismo? Será? Me ensina, Gropó. Por favor. Por favor, me ensina. Só existe, mas como está em declínio. O consenso global. Falei aqui algumas matérias. Da Folha de São Paulo. Junho de 2024. O wokeismo é uma forma de regressão cognitiva. E também uma matéria de setembro de 2024.
Ai, vamos ver essa matéria que ele tá usando. O wokeismo é uma forma... Ah, tá. É uma opinião do Pondé. É isso que é foda. O cara usa como... Isso. Ah, você checou. A matéria está lá. A afirmação está lá. Está argumentando. Você viu o nome do argumentador. E você desprezou. Deixa eu te ensinar mais ou menos como é que funciona. Você conhece a Boitempo? Conhece, não conhece? Deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. Beleza? 100 anos de Marx Pondé. Você conhece a Boitempo? Você conhece a Casa do Saber? Vou pegar a Casa do Saber. Você conhece a Casa do Saber? A aula que você Você conhece? Eu acho que você não conhece. Deixa eu te mostrar uma coisinha aqui, cara. Sobre o Pondé, tá? Um minuto. vai ver a seguir é parte de um curso da Casa do Saber Mais, plataforma educacional com mais de 1000 horas de conteúdos desenvolvidos pelos melhores professores do país. Quer conhecer? Então clique no link que está abaixo do título desse vídeo, assine agora e tenha acesso a outras aulas desse curso e também a um mundo de conhecimento. Bem-vindos. A ideia hoje da gente falar um pouco durante 2 horas sobre o Marx, né? Um olhar filosófico, sociológico de alguém que não é marxista. Portanto, não se trata de um olhar sobre um autor que você tem qualquer relação que seja em termos de expectativa de salvar o mundo. Acho que o meu ponto tá aqui estabelecido, né? Mas você provavelmente vai dizer que a Casa do Saber não é uma referência no marxismo, certo? Sendo que membros da Boitempo participam da Casa do Saber. O Haddad também tem uma aula na A aula Casa que do você vai Saber. ver a seguir é parte de um curso Do mesmo curso, inclusive. da Casa do Saber Mais, plataforma educacional com mais de 1000 horas de conteúdos desenvolvidos pelos melhores professores do país. Quer conhecer? Então clique no link que está abaixo do título desse vídeo, assine agora e tenha acesso a outras aulas desse curso e também a um mundo de conhecimento. Bom, Mário, agradeço o convite, né, de participar dessa efeméride, né, 200 anos do nascimento. Será que o Haddad, que pelos marxistas brasileiros renomados, inclusive muitos fora do Brasil, é considerado uma das grandes renovações e um dos grandes nomes do marxismo no século XXI, que estava ali e que já elogiou o Pondé e que deu esse curso junto com uma das aulas do Pondé, não sabe nada de marxismo? Outra figura interessante também, que deu um curso na Casa de Saber, nos 100 anos de Marx, Fernando Henrique Cardoso. 100 anos de Marx. A aula que você vai ver a seguir é parte de um curso da país. Eu entrei na faculdade nos anos de Vamos dar uma olhadinha aqui sobre um cara que também que não sabe nada de marxismo. 1949. E, na verdade, eu entrei na faculdade de filosofia, nos anos de... A um mundo de conhecimento. Quando eu estudava sociologia, eu entrei na faculdade nos anos de 1949. E, na verdade, eu entrei na faculdade de filosofia porque eu queria mudar o Brasil, eu queria o socialismo. E quando eu cheguei lá na faculdade, as aulas eram bastante abstratas. O professor de economia era um francês chamado Paul Hugon, que nos dava aulas sobre alguma coisa de teoria do valor. Nós não entendíamos muito, porque primeiro que ele só falava em francês, isso eu entendia, mas o pensamento era para mim, abstrato. E havia muita aula que, na verdade, era de antropologia. Não sei por que havia uma paixão pela antropologia nessa época. E o professor que mais nos estimulava intelectualmente era o Florestan Fernandes, que era jovem, o Florestan teria uns... Você sabe quem é o Florestan? Você sabe quem é o Florestan? Procura o Jorge Manuel falando sobre ele. Se não é tido por muitos o maior nome do século XX, quase XXI, século XX, XXI, do marxismo brasileiro.
Procura. Mas você, meu querido, você é muito bem informado. Você é muito bem informado. Você tem formação, né? E seu analfabetismo funcional, o seu analfabetismo é explícito. Sua incapacidade de cobrir o seu próprio campo do conhecimento, e eu que sou o contrário a ele, cubro mais do que você porque sou gordo. Piadas com gordo. Faz uma sketch assim. Sei mais do que você sobre isso. Você é uma piada. E faz o seguinte. Faz um vídeo falando que a Casa do Saber não sabe nada de marxismo. Fala que lá eles escolhem pessoas ruins pra falar de Marx. Sabe por quê? Quando a gente bota aqui, ó, Fernando Haddad, Gaiofato, React, Casa do Saber. O Gaiofato fez um vídeo falando que o Haddad, refutando o Haddad sobre marxismo, em um curso, nesse mesmo curso, sobre 100 anos de Marx. E a Casa do Saber respondeu nos comentários. E ele passou uma vergonha. Porque a Casa do Saber foi lá cobrar. Faz o mesmo. Fala que a Casa do Saber não sabe sobre Marx. Não sabe. O Fernando Haddad não sabe. Ninguém sabe. E aí vamos ver o que acontece. A grande questão é que você não sabe do próprio campo que você supostamente cobre. A grande questão é que você é inapto, até mesmo pra gente falar de marxismo. E aí você desqualificou o Pondé, sendo que a Casa do Saber chamou o Pondé para 100 anos de Marx. Fernando Henrique Cardoso, aluno do Florestan, um dos homens, Fernando Henrique Cardoso, citados como os principais nomes do marxismo no Brasil e do gramscismo no Brasil, fala que não. Tira tua onda com o Fernando Henrique Cardoso, fala que não. Estava lá. E com certeza diria que o Pondé é uma fonte muito maior do que você jamais será. Sabe por quê? Porque você faz esquete, irmão. Você fez uma faculdade, grandes bosta. Mas aqui, eu tô te desmentindo, te desprovando. Eu tô jantando aqui, tô tomando café da manhã, que já é 5 horas da manhã que eu tô gravando essa merda. Pra tá meio-dia o vídeo aí, pra eu passar o carreto em cima de tu. Não sabe de nada do assunto. Não sabe de nada. E tá cantando de galo. Tu nem leu a matéria do Pondé. Tu nem sabe quem é um Pondé. Isso é uma vergonha, irmão. Fato, uma coluna que é a opinião do Pondé. E aí eu tenho... O wokeismo é uma forma de regressão cognitiva e tudo que ele toca vira nada. Em uma produção audiovisual woke, todas as mulheres são heroínas, inteligentes e homens são fracos, idiotas ou maus. Tudo que o woke toca vira nada. Por causa do primeiro fenômeno é que o wokeismo é uma forma de regressão cognitiva. Tá, como que ele vai provar essa regressão cognitiva? Ele tá dando exemplos de obras que são wokes, na opinião dele. Cadê a prova que isso é uma regressão cognitiva, tá ligado? Não existe. Existe a opinião de um cara e isso pra esse cara de bandana é fato. O artigo Faz o seguinte. Me prova a teoria do valor. Demonstra a teoria do valor. Demonstra ela cientificamente. Demonstra ela logicamente. Demonstra ela economicamente. Tá feito o desafio. Faz isso. Demonstra a teoria do valor do Marx. Tô esperando, tá, querido? Tô esperando. Vai ser muito divertido. A sensação de ver isso aqui e não poder responder. Porra, deve ser foda, irmão. O artigo do Pondé nada mais é do que ele falando de produções que ele não gostou. Personagens negros que são russos ou da nobreza britânica do século XIX. Que é uma galera... Eu vi essas várias reclamações, principalmente daquele Bridgerton e tal. É de bosta, velho. É tipo, mano, é um filme, é uma série, não precisa ter, não é a biografia, não é a Zendaya fazendo o Abraham Lincoln, tá ligado? É um filme fictício sobre a nobreza britânica, velho. Mano. Mas tipo, é isso, basicamente. Engraçado, o Terry Eagleton, usando a teoria do Lukács,
fala que as produções, e o Zizek também, fala que as produções como essas que você tá dizendo, você tá reduzindo somente a um filme, eu posso fazer isso, você não pode. Vou te explicar o porquê, irmão. O Terry Egerton, juntamente, tentando seguir uma compreensão lukácsiana da teoria a respeito da arte, sobre o belo, etc. Eles falam, o Terry Egerton principalmente, fala contundentemente que o trabalho em cima de um filme é que o filme nunca é só um filme. Um filme tenta passar ideologia também. Um filme nunca pode ser reduzido à mera imagem que ele passa, porque ele é participante geral de uma estrutura capitalista. E, citando, sei lá, Bourdieu, você provavelmente sabe quem é Bourdieu, né? Com certeza você sabe quem é Bourdieu. Eu não tenho dúvida que você sabe quem é Bourdieu. O Bourdieu fala das estruturas de proteção do capitalismo. E a produção de arte é uma dessas estruturas de proteção do capitalismo. Então, as produções de arte, as produções acadêmicas, a família, etc., são formas de reprodução do capital. São estruturas de reprodução do capital. O cinema também reproduz os modos da sociedade capitalista. Então, o filmezinho que você está reduzindo a nada, para um marxista não pode ser feito isso. Porque absolutamente toda obra dentro do marxismo, dentro do viés capitalista, vai ter uma tentativa de denotação da reprodução dos métodos capitalistas de reprodução, né? A reprodução dos métodos capitalistas para se estabelecer, né? E perpetuar isso. Então, você pega, por exemplo, o trabalho do Zizek como um intelectual, que ele é um grande intelectual marxista, e você joga na lata do lixo. O Zizek tem um documentário só falando sobre isso. Mas, obviamente, você não consegue nem entender o que o Zizek está falando, porque eu gostaria muito de ver você tentando entender um texto do Lacan, ou um texto do, sei lá... Deixa eu botar um videozinho aqui pra tu. Eu acho que tu é brabo. Vamos ver aqui se tu consegue interpretar. Vou lançar uma braba pra tu. Pera aí. Vou lançar a braba aqui pra tu. Eu quero ver tu interpretando esse vídeo aqui, ó. Zizek, carta roubada, Lacan, Hegel. Um videozinho simples aqui pra tu interagir. 3 minutos e 33 do Zizek falando que o Lenin não era realmente um marxista. E eu acho que você deve ficar perturbado com esse tipo de afirmação. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir responder o Zizek aqui, tendo visto que você é muito mais preparado que ele, provavelmente. What I would say is that looked close. First, I didn't, Michael, I'm not crazy. I didn't edit collected works of Lenin. I haven't read them, never. What interested me is Lenin at a very precise moment. What fascinates me in Lenin, and I said this in both of my introductions to some texts, that first, Lenin's time is over. I don't play the boring Trotskyite game of, this crazy game. Oh, if only Lenin were to survive 2 years longer, he would have made a pact with Trotsky, Stalin would be sidestepped, and so on. No, the deadlock was there from the beginning. So what interests me in Lenin, and maybe that's what we need today, is this totally pragmatic, voluntarist spirit. Isn't it clear that in 1917, it was a total mess? Lenin often didn't know what to do. Some even liberal communists praise his state and revolution. But what he says there is something that he immediately abandoned then. What interests me is especially Lenin in 21, 22, and this was the big failure of the October Revolution. They want the civil war. And then it would have been my moment, okay, now... Você com certeza vai conseguir responder esse vídeo aqui do Zizek, que tem 3 minutos e 33. Eu acho que você conseguiu compreender absolutamente tudo que está em inglês. Você é um cara formado, você já teve sua formação, não sei se você teve uma pós-graduação, se você teve, muito provavelmente você sabe inglês, teve uma formação ali para área de inglês. Ou talvez não, mas você é muito, muito, muito preparado para tudo que você está falando. Então, assim, falar que é meramente um filme, reduzir meramente a uma questão, não, isso erraram a mão no filme, não tem nenhum tipo de mensagem, nem nada, etc. Poxa, nada a ver isso aí, só perderam a mão, pô, só tem um personagem, etc. Não existe esse mundo no marxismo. Não existe esse mundo para a estrutura de reprodução do capital. Beleza? Anota aí, ó. Já te passei um monte de nome, ó. Bourdieu, para tu dar uma lidinha em francês. Vai aprofundando, cara. Vai tentando. Só vem sentando. Rebola gostoso. Não gostou de vários filmes, ele fez um compilado e falou que todos esses filmes são uma forma de regressão cognitiva. Então, assim, é muito desonesto esse cara trazer um negócio como... Pro Zizek, muitos filmes são formas de regressão cognitiva. Pro
pro Terry Eagleton também, para manter as estruturas de reprodução do capital. E o capitalismo ele regride as pessoas cognitivamente. O Zizek também faz esse ponto. Ele usa Lacan, os outros autores. E eu gostaria de ver você interagindo com eles. Ia ser uma coisa bem interessante. Mas você é um homem preparado. Como fato. Porque é literalmente a opinião do Pondé. A opinião do Pondé não é fato, velho. Como que é fácil ser desonesto intelectualmente na porra de um debate? Alguns médicos. Qual vertente política que incomoda? Sério? Desonesto intelectualmente, fingindo que sabe de um tema que não sabe? Fingindo ser um marxista sem compreender o marxismo? Desrespeitando o Pondé e outras afirmações do Pondé e outras questões sem conhecer o Pondé e a relevância que ele tem para pessoal, por exemplo, da Casa de Saber, que é bem relevante no meio marxista, psicanalítico? Não sei muito bem, não. Eu já mostrei aqui. Não aqui, mas na live que eu fiz no TikTok. Ninguém reclama que Rei Leão é basicamente anti-União Soviética. E ninguém fala que isso é a cultura racista, não sei. Tipo, ninguém reclama de doutrinação, de que os heróis da Marvel, todos os heróis da Marvel, lutam contra uma coisa só. Eles lutam contra a mudança de status quo. O vilão de todo super-herói americano, ele quer mudança. E os heróis americanos lutam pra manter o status quo. E quem quer mudança sempre é terrorista. Pô, você pega o Bane, o discurso do Bane no Batman 3, o cara tá certo em tudo. E aí como que ele vai fazer? Eu vou botar uma bomba nuclear no meio de um estádio, tá ligado? É isso, porque eles não têm argumentos pra rebater o que os... Você não argumentou nada até agora. Você nem conhece a sua própria suposta linha de pensamento. vilões querem. Então eles botam eles como terroristas. Mas você não enxerga isso como doutrinação. Não é, você desde a sua infância vê heróis lutando contra a mudança e isso não é doutrinação. Doutrinação é um desses heróis ser preto. O movimento LGBT é um movimento político, são todos movimentos políticos que foram apropriados pela esquerda nos últimos anos. A cultura woke é basicamente a adição de todos esses movimentos dentro do entretenimento. Não fica só dentro do entretenimento, essa matéria da economia ela é sensacional, porque, novamente, ela mostra em números o crescimento dos termos, das agências, o número de demissões de conservadores e de pessoas que se colocavam contra a cultura woke nos últimos anos, alunos sendo... Mas isso não é meritocracia, caramba? Tipo, se a empresa tá demitindo o cara porque ele é conservador, não quer dizer que ele não sabe se adaptar ao mercado? É isso, o cara só quer privilégio. Eu falo assim, eu quero continuar sendo bosta, mas eu não quero ver os efeitos de... Não, porque não é uma adaptação do mercado. É uma adaptação de uma agenda, que é do público e privado. Falho de novo, vergonhosamente. Isso é um bosta. Então você tem uma cultura hegemônica que dominou o espaço cultural, que dominou o mercado, que dominou o espaço da educação, que dominou basicamente assim, ó, tudo que importa, né, no sistema mecanismo do mundo. E a gente sabe que por que ela tá tão inserida na cultura? Porque é uma propaganda política ideológica que defende um lado. Sim, é por isso que o Trump foi eleito, é por isso que o Bolsonaro foi eleito, porque ela é hegemônica e ela funciona bem pra caralho. Então a gente tem a ascensão da extrema-direita porque a cultura woke ela é muito eficaz. Se você acha que está havendo uma resposta à cultura woke com a ascensão da direita, significa que todo esse processo de doutrinação, todo esse processo de propaganda não funciona. Então se ele não funciona, ele não é um processo de doutrinação, cara. Pelos democratas, a esquerda americana, não sei se isso... Não entendi. Não fez sentido. Processo de doutrinação... então não teve processo de doutrinação de direita e nenhum tipo de conjectura capitalista liberal no Brasil, porque o Lula foi eleito. Entendi, bom argumento, cara. Isso é bom. Baita argumentação. Que pena que o Dirceu discorda de você. Que pena que grande parte dos marxistas discordam de você. Do que seria doutrinação. Que pena. A esquerda americana é uma das coisas mais de direita que existe no planeta. Muitas vezes é mimetizada aqui no Brasil pelo PSOL e até pelo PT. Então, assim, você tem esse discurso do movimento político que é... O PSOL e o PT estão na Disney falando, bota preto nisso aí, caralho! A cultura woke, ela é a inserção exagerada, não é nem a simples argumentos. A inserção exagerada e desconfortável de pautas políticas progressistas nas obras. Basicamente, explicando de uma maneira bem assim, porca mesmo, imediatista, seria isso. Então, isso acontece... O que eu acho curioso é que, assim, Marvel, Disney, em nenhum momento é anticapitalista. Você não tem nenhum filme anticapitalista. A única coisa que eles têm é protagonistas que não são brancos. É só isso. Isso, pra eles, é uma inserção exagerada. E o meu ponto é, pro outro lado, eles também criticam? E eu vou mostrar de novo. Porque toda vez que eu falo do Rei Leão. O Rei Leão é descaradamente anti-União Soviética. E um monte de gente duvida. Não é. Vamos ver então. Esse número musical do Scar, ele tá falando pra todo mundo que era o excluído do reino pra se prepararem pra revolução, tá ligado? É isso, que a gente vai tomar o poder. Ele é o vilão, ele é descaradamente o vilão. E ele termina a porra do número musical dele fazendo uma foice. Tipo, literalmente ele com a lua formando uma foice. E você quer me falar que ele não é...
Ué, tem aspectos simbólicos nos filmes? Não é só um leão, não? Não é só uma lua, não? Agora? É isso, pessoal. Acho que já deu pra demonstrar aqui que o André GoPro. André GoPro, foda-se. GoPro, você é o GoPro agora. Continua falando da questão woke, cara. Continua. E continua com essa marra. Continua sem estudar. Continua sem ler. Continua sem saber. Que aqui tu vai ter. Tu vai tomar. Pode, por favor, continue fazendo esses vídeos. Por favor, continue falando desses temas. Por favor, pare de fazer comédia. Faça vídeos assim. Faça, que eu vou me deleitar nos seus vídeos. Pode ter certeza. Foi uma delícia reagir isso aqui. Foi saboroso pra mim que sou gordo. Muito obrigado por me alimentar e me manter obeso. André GoPro. Muito obrigado a todos vocês. Foi aqui mais um vídeo do Alta Linguagem. Curta, compartilhe e comente. Link do Anti-Woke na descrição. Compre, por favor, para ajudar o canal, para a gente continuar esse trabalho aqui. Link da descrição da nossa plataforma altalinguagem.tv, com mais de 800 horas de conteúdo. Lançamos agora recentemente um curso sobre livre-arbítrio, tanto no campo científico quanto no campo religioso, com um material bem atual, bem moderno, digamos assim, forte a respeito desses temas. E tudo aí no altalinguagem.tv, mais de 800 horas de conteúdo. Espero que vocês acessem, tá? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.